Olá, gente querida! Hoje estaremos produzindo o terceiro episódio do programa Autonomia Feminina. Iremos revisitar as trajetórias das lutas feministas no Brasil e no mundo. Ao longo da história, nós, mulheres, desafiamos o silêncio, enfrentamos estruturas opressoras e conquistamos espaço. Mas a igualdade ainda é um projeto inacabado. Antes de começarmos nossa conversa, nós vamos assistir um breve vídeo que relembra momentos marcantes dessa caminhada histórica, das sufragistas às mobilizações digitais. Ao entrelaçar passado e presente, ele nos ajudará a refletir sobre como nós chegamos até aqui. E para preparar o cenário, nada melhor do que receber a nossa convidada, professora Lúcia Rincon. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada, Márcia. Parabéns pelo programa, pela iniciativa. Eu espero que a gente tenha certeza que vamos fazer aqui um bom papo. Vamos lá. Então vamos lá ver o nosso videozinho. Imagine um grito que ecoa através das gerações, abafado pelo patriarcado, mas jamais silenciado. Mulheres de diversas origens sempre estiveram em luta, mesmo quando não podiam votar, estudar ou decidir sobre suas vidas. No início do século XX, brasileiras começaram a questionar por que eram privadas de direitos políticos básicos enquanto sustentavam famílias inteiras numa economia invisível. Mas essa luta nunca foi homogênea. Enquanto algumas senhoras da elite exigiam reformas pontuais para ampliar seus privilégios, as mulheres trabalhadoras denunciavam a exploração capitalista e machista que as subjugava. Sob regimes autoritários, feministas resistiram com coragem. Denunciaram torturas, organizaram movimentos clandestinos e ampliaram o debate sobre direitos humanos, raça e classe social. Estudos mostram que, nas décadas de 1970 e 1980, o feminismo brasileiro evidenciou como essas dimensões estavam profundamente entrelaçadas em suas reivindicações por igualdade e justiça social. Vamos revisitar essa trajetória, explorando momentos-chave do feminismo no Brasil e no mundo, das sufragistas às mobilizações digitais de hoje. Não falaremos apenas de conquistas individuais, mas da urgência de transformar profundamente as estruturas sociais que ainda nos oprimem. É tempo de honrar quem veio antes, enfrentar o patriarcado, o racismo, o fascismo e o capitalismo e seguir avançando juntas, conscientes e atentas à nossa própria história. Este é o programa ACCA, Autonomia Feminina. E é com imenso prazer que recebemos hoje uma das vozes mais influentes do feminismo brasileiro, a professora e companheira e amiga Lúcia Rincon, uma mulher inspiradora que me inspirou também, e várias outras mulheres e vários outros homens também, né? Que além de pesquisar a história do feminismo, o vivencia na prática diária, seja em sua militância, em sua atuação docente ou em sua cansável busca por justiça social e igualdade. A professora Lúcia é conhecida nacionalmente por suas pesquisas em gênero, educação histórica, diversidade cultural. Ela atuou no Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres e representou a União Brasileira de Mulheres em diversos espaços políticos e educacionais, sempre unindo teoria, prática e compromisso social. Professora Lúcia, é um prazer tê-la aqui, né? A gente
não podia estar nesse programa, fazer esse programa sem contar com você. Você é muito generosa. Você é uma pessoa que faz parte da história em Goiás. Eu fico pensando, Goiás, né, um estado extremamente retrógrado do patriarcado, e há décadas você vem nessa luta, né? É verdade. E eu fico muito feliz de estar aqui nesse programa que iniciou recentemente, né, a sua trajetória, até porque, Márcia, para registrar esse ano o Centro Popular da Mulher de Goiás, que é a UBM estadual aqui no estado, nós estamos completando 40 anos, né? O Centro Popular da Mulher foi fundado no dia 10 de março de 85, e eu fui a primeira presidenta, né? Tive essa honra, inclusive, né? Aquelas coisas do movimento social, e que na hora, não, vai ser você, não sei o quê, e eu tive o prazer de ter esse trabalho e me vinculei a ele ao longo da vida, né? Levei para a academia e fui procurando me realizar. Eu digo que alguns espaços são importantes para a gente realizar os sonhos, né? E no meu caso, acho que o Centro Popular da Mulher é um desses espaços, o PCdoB é outro espaço, a minha vida profissional outro espaço, né? Eu agradeço os espaços que a vida me proporcionou. E que você foi construindo também ao longo da sua história, né? Lúcia, a gente vê que historicamente a participação das mulheres ela foi silenciada, né? Tornando suas ações e conquistas praticamente invisível. Durante uma pesquisa que eu fiz aqui de Goiânia, a gente fica claro como há uma tentativa de uma amnésia histórica com as mulheres. É só dar uma volta aqui que a gente não vai ver nenhum monumento que representa as mulheres. E quando ele representa, são mulheres grávidas, ou seja, num estado romantizado da mulher. Então, e muita luta, muita opressão, e essas questões, até as próprias tensões internas que há no movimento, né? Especialmente no que diz respeito a questões de classe social, raça e gênero, como foi mostrado no vídeo, né? Eu queria te perguntar, diante desse panorama, desse contexto histórico, como é que começou a sua atuação mesmo? Você falou um pouco, fez um breve relato da conquista dos seus espaços, mas como é que foi internamente, assim, no feminismo, e quais que foram os maiores desafios que você enfrentou? Eu penso que para as mulheres os desafios são colocados todo dia, né? E a gente vai se organizando e construindo a própria vida nesse enfrentamento do patriarcado, né? Eu tive duas pessoas que me estimularam muito, né? Para além da minha mirada social, vamos dizer assim, do meu engajamento coletivo que já vim durante... Talvez por ser de uma família de políticos, né? Desde o antigo ginásio, né? E desde o ensino da educação básica, que eu vinha com essa preocupação. Mas duas pessoas me estimularam muito no feminismo. A minha mãe, né? Uma mulher progressista, né? E que não queria saber de criar filho para ficar trancada em casa servindo alguém, né? E o meu companheiro de vida, o Silvio, que era, antes de mim, um feminista de quatro costados, como eu dizia, né? Ele já levantava as questões do amor logo no começo da retomada do movimento, né? Pós-ditadura, e do machismo, que depois reconhecemos como um machismo tóxico que constitui a nossa sociedade, né? E me estimulou muito. Então, acho que são dois grandes estímulos para estar. E aí eu queria pegar a sua abordagem do tema também para dizer, né, que essa construção de como o feminismo precisa ser encarado como um movimento teórico-prático que se realiza numa sociedade que é de classes, racista, homofóbica, né? E ao ser homofóbica, ela
restringe a possibilidade de você vivenciar a orientação sexual que você tem, né? E eu costumo dizer que quando a gente faz essa análise dessa realidade, a gente vai construindo um novo patamar de enxergar as relações sociais de gênero e as relações sociais também. Porque toda a nossa construção, ela é feita assim, né? Ela é uma preocupação com a situação da produção no país e como é que homens e mulheres se colocam nessa divisão social e sexual do trabalho, né? E acho que faz muito pouco tempo que nós conseguimos avançar a ponto de entender como é que essa situação de classe, ela é de cor de pele e ela é de orientação sexual, né? Lúcia, eu estava ouvindo você falar e pensando aqui, a gente avançou e não avançou também, né? Hoje a gente vê como o feminicídio cresce numa proporção inexplicável, entre aspas. E quando você falou da sua mãe, do Silvio, nesse processo da construção do seu feminismo e da sua história, eu penso que a gente também precisa conversar sobre isso. Tem uma questão de uma formação cultural e afetiva. A gente fala muito das questões da divisão social do trabalho, a gente fala muito das questões históricas, mas essa questão da subjetividade que é formada, que cria até uma misoginia internalizada nas mulheres. Quantas mulheres que são inimigas das mulheres? É que nós quando queremos nos realizar, nós queremos aprovação, certo? Todo ser humano é assim, né? E uma mulher feminista que contesta o status quo, ela não é bem vista. Ela não é aprovada socialmente, né? Ela tem que estar muito amparada, muito certa do que quer fazer, né? Para poder enfrentar essa desaprovação. Então, e por que é desaprovada? Porque essa construção feita na sociedade capitalista, patriarcal, essa construção na nossa sociedade é que a bela recatada do lar é que é a grande personagem. E é isso que nós queremos discutir. Essa divisão desses dois mundos, o feminismo quer dizer isso, olha, quer dizer machismo. Machismo quer dizer imposição, dominação, gestão pela violência, vamos dizer assim, né? Organização pela violência. O feminismo não, o feminismo quer dizer igualdade. Nós queremos homens e mulheres construindo o mesmo projeto. Por isso precisamos resgatar as mulheres de onde elas se encontram, que se encontram só no espaço privado. E precisamos resgatar os homens do espaço público, porque o espaço privado é delicioso, ele só não é suficiente, né? É interessante você falar. Tem uma autora canadense, eu não vou lembrar o nome dela, que ela fez uma pesquisa dessa questão de como as mulheres circulam na cidade e colocando essa questão do espaço privado e do espaço público. E em pleno Canadá, que a gente fala, não sei o que e tal, as mulheres, os espaços de circulação das mulheres é espaço do trabalho, é espaço de buscar o filho, de ir trabalhar, e à noite, também na pesquisa que eu fiz aqui, à noite elas têm medo de sair da rua. Então, e os lugares de lazer, ginásio, não sei o quê, coisas de aproveitar, ou bares e tal, também tem problemas. Então, como é que isso está intrinsecamente relacionado com as questões impostas pelo patriarcado e pelo modo de produção capitalista? Como é que o sexismo faz parte desse processo, né? Porque interessa, né, Márcia, a manutenção da sociedade como ela está. Né? E aí, vamos voltar um pouquinho nas questões históricas. Você podia me falar quais que eram as diferenças, quando a gente coloca o vídeo, a gente mostra que o feminismo, né, o movimento feminista, como qualquer outro movimento ou qualquer processo que existe, tem divergências internalizadas, e a gente assiste muito uma apropriação
hegemônica, né? Dos discursos, só dos discursos que vêm desses movimentos sociais. Então, quais que eram as maiores diferenças que você lembra, e hoje também elas vão mudando, das reivindicações das mulheres da elite e da classe trabalhadora? Mudou, mas eu acho que continua algumas coisas parecidas. Se a gente frequentar os diferentes espaços, né, nós sabemos que as mulheres continuam vinculadas às demandas da sobrevivência cotidiana de muitos, né? As mulheres trabalhadoras, para você falar um feminismo popular, né, você tem que falar de um cotidiano existente de opressão, de um cotidiano de sobrecarga de trabalho, de um cotidiano de difícil existência própria, vamos dizer assim, né? As mulheres só se realizam no outro, né? Vamos dizer assim, na sociedade de classe média e mais de classe alta, nós vamos encontrar já um espaço garantido de diferentes tipos de pensar a dominação da mulher e uma dedicação a fazer pesquisas e para poder compreender esse universo. Vou lembrar aqui, por exemplo, de Rosmarie Muraro, né? Que faz um livro sobre as mulheres, a vida das mulheres burguesas no Rio de Janeiro, para poder discutir qual é mesmo, quais são os vínculos do patriarcado que firmam essas mulheres e impedem essas mulheres de sair para uma situação de autonomia e se manter subordinadas em função do capital, em função da herança, em função de status social, né? Então, há uma superação importante nessa discussão para a realização das pessoas, onde você diz muito bem que não são só ação e materialidade, né? Elas são pessoas que têm subjetividades forjadas em diferentes ambientes, mas todos eles permeados pelo patriarcado, né? Todos eles permeados aqui pela dominação dos homens sobre as mulheres, todos dos patrões sobre os trabalhadores, né? Uma realidade que o feminismo quer contribuir para superar. E, Lúcia, a gente está assistindo coisas inacreditáveis no mundo, né? Pessoas querendo a volta do regime militar, da ditadura militar, o fascismo crescendo. Ou seja, sempre que o capital está em crise, a gente vê que há um encrudecimento, etc. e tal. E aí, nós tivemos uma fase aqui no Brasil, né, em 64, muito marcante. Né? O regime militar, ele silenciou não só mulheres, homens, mulheres, jovens, ou seja, todo mundo que pensava contra, ou seja, só podia haver uma forma de pensamento. Que forma que as feministas... E você viveu esse momento, né? Quando você fala que o CPM está fazendo 43 anos... 40 anos, de 1985. Foi quando eu também entrei no PCdoB, né? Foi quando eu fui, foi quando conheci você, mas era um momento de abertura. De muita ebulição. De muita ebulição. E aí, como é que as feministas se organizaram politicamente nesses períodos autoritários? Como é que foi esse processo, ainda considerando essa questão da interseccionalidade que a gente vem falando, assim, como é que é isso? Fala pra gente. Bom, nós temos registros históricos de momentos muito importantes dessa retomada das mulheres na rua por direitos, né? E essa retomada é no início dos anos 80, né? Ainda sobre a regência da ditadura e, portanto, difícil de se enfrentar, né? A primeira organização foi um centro de estudos no Rio de Janeiro, né, nesse período pós-ditadura, né? Quer dizer, saindo da ditadura, vamos dizer assim. O Centro de Estudos sobre a Mulher, e depois em São Paulo também, né, o mesmo centro de estudos que foi ali, já a partir de pessoas que tinham ido para a clandestinidade ou que tinham ido para a Europa, né? Que voltavam devagarzinho ao Brasil, numa outra já percebendo aquela história de abertura,
e começaram então a trazer para cá esse pensamento e essa necessidade de olhar para essa desigualdade vivida pelas mulheres, né? De outro lado, algumas também se dedicaram a falar com as mulheres trabalhadoras, e foi feito em 82, se não me engano, o primeiro Encontro Nacional da Mulher Metalúrgica, que foi um movimento assim, importantíssimo, apontando outros caminhos. Em 83, nós temos um marco fundamental, que é criada a primeira delegacia da mulher no Brasil, que foi em São Paulo. E em Goiás a gente tem a alegria, né? A gente teve assim, conseguimos que fôssemos a terceira delegacia do país a ser fundada, Delegacia de Polícia de Atenção às Mulheres. Então esse comecinho é um começo assim bem de resgate, né? Os movimentos democráticos partidários também já começam a abrir esse espaço e a estimular, melhor dizendo, né, as manifestações que já existiam das mulheres dentro das suas fileiras, e isso vai não crescendo. No Sindicato dos Professores, nós aqui em Goiás começamos a primeira secretaria das mulheres, né, Diretoria das Mulheres, eu acho que era o nome que a gente deu no Sindicato dos Professores, a primeira organização sindical de atender diferencialmente as mulheres que trabalhavam no setor privado de educação. Então, Márcia, esse é um movimento que precisa muito ser resgatado. Eu gostei muito do vídeo que vocês fizeram, eu acho que ele dá uma passada em vários aspectos, embora pareça assim, inicialmente que vai ser da violência, mas ele vai trazendo o conteúdo de fato dessa luta que nós vamos procurando colocar no dia a dia no Brasil, em Goiás, a partir daquele momento, né? Goiás, nós temos um outro espaço também assim, conquistado, que eu me vanglorio sempre, assim, particularmente quando estou fora de Goiás, que foi a criação da Secretaria da Condição Feminina, né? A primeira secretaria nas Américas, primeira secretaria dedicada a tratar as questões pertinentes à vida das mulheres, à existência das mulheres, né? Foi criada em 86 e durou 4 gloriosos anos. Nesse período, da mesma forma, em 85, nós tivemos a criação do Conselho Municipal das Mulheres, também aqui em Goiânia, né? Mas esse não conseguimos fazer que ele tivesse um período de existência. Ele tentou se instalar e foi inviabilizado, né? Como era um dos desafios que a gente ia ter que enfrentar mesmo. Mas a secretaria fez um belo trabalho. Lúcia, vou deixar você, telespectador, curioso. Nós vamos terminar esse episódio com um gostinho de quero mais, e no próximo episódio nós vamos continuar com a professora Lúcia Rincon para a gente aprofundar mais nos assuntos, falar de ação e fazer uma relação com os desafios atuais. Não perca, amanhã, no programa Autonomia Feminina, estaremos dando continuidade à discussão com a professora Lúcia Rincon. Nos acompanhe nas redes sociais.